Olá e bem-vindos! Hoje é 17 de dezembro de 2025 e olha, se o mercado de petróleo fosse um paciente, ele estaria na UTI. Com certeza. O preço do barril Brent, que é a grande referência global, está patinando ali nos US$ 59, mas o número em si, ele não conta a história toda. Não mesmo. O que assusta é a tendência. A gente está vendo o pior desempenho anual do mercado em 7 anos. Só neste mês a queda foi de 8%. No ano, quase 18%. É muita coisa. Na prática, os preços voltaram para os níveis de, 2020, 2021. É um mercado claramente em crise. Pois é. E o nosso trabalho aqui hoje é basicamente traduzir esses números. Com base nos relatórios de mercado, nas previsões de grandes bancos e nos dados que a gente analisou, nossa missão é montar o quebra-cabeça por trás desse cenário. Certo. Não só para entender por que os preços estão despencando agora, mas para tentar enxergar o caminho que eles devem seguir nos próximos anos, de 2026 até 2028. E, como a gente vai ver, é uma história cheia de reviravoltas. Ok, vamos mergulhar nisso então. Para entender para onde o mercado vai, primeiro a gente precisa firmar o pé em onde ele está. O que exatamente está afogando os preços agora em dezembro de 2025? As fontes são bem unânimes, né? Apontam para um culpado principal. Excesso de oferta. Excesso de oferta. De um lado, a gente tem a OPEP+, Que é sempre bom a gente lembrar, é aquele grupo que junta a Arábia Saudita, a Rússia, outros grandes produtores e que, assim, funciona como o banco central do petróleo, tentando controlar os preços. exato. E esse banco central está, aos poucos, abrindo as torneiras, devolvendo produção ao mercado. Só que o problema é que, ao mesmo tempo, os produtores que não fazem parte do clube, Os de fora. isso, os de fora, especialmente Estados Unidos, Brasil, Guiana e Canadá, eles estão bombeando o petróleo em ritmo recorde. Então, tem muito óleo novo entrando no sistema. E essa enxurrada de oferta encontra uma demanda, digamos, um pouco apática. Há sinais bem claros de fraqueza na economia da China, que por décadas foi o grande motor do crescimento do consumo, né? Sim. E também vemos uma desaceleração no Oriente Médio e até nos Estados Unidos. Para dar uma dimensão do tamanho do problema, as fontes mostram que a oferta global cresceu cerca de 3 milhões de barris por dia em 2025. Sabe quanto a demanda cresceu? Chuto que bem menos. Apenas 830 mil barris por dia. Nossa, então, para cada barril extra que o mundo quis consumir, os produtores colocaram quase 4 no mercado. É isso. É como tentar encher um copo com uma mangueira de incêndio. Não tem como o preço não cair. Exatamente. É um desequilíbrio matemático. O mercado está simplesmente inundado de petróleo e isso criou um superávit, um excesso de estoque que pressiona os preços para baixo. E aqui tem uma coisa que me chama muito a atenção nas fontes. Normalmente, quando a gente vê o noticiário com tensões altíssimas entre Irã e Israel, a guerra na Ucrânia ainda se arrastando, a primeira coisa que se pensa é: o preço do petróleo vai explodir. Sim, seria a reação normal. Mas desta vez, parece que o mercado simplesmente não tá nem aí. Por quê? Isso é fascinante. O mercado está olhando para outra coisa. Ele vê essa capacidade ociosa da OPEP Plus e principalmente da Arábia Saudita e interpreta isso como um grande amortecedor. Um colchão de segurança. Perfeito. A percepção é que se qualquer um desses conflitos realmente interromper o fornecimento de algum lugar, os sauditas podem simplesmente abrir mais as torneiras e compensar a perda. Isso mantém o que a gente chama de prêmio de risco geopolítico muito baixo. O medo não está precificado. Não está. A arma da OPEC Plus está tão visível que ninguém acha que eles vão precisar usar. E somado a isso, temos outras duas forças silenciosas mais poderosas empurrando os preços para baixo. Certo. A primeira é a transição energética, que já não é mais uma coisa do futuro. A cada ano, mais carros elétricos rodam nas ruas, a eficiência dos motores melhora e isso corrói a demanda estruturalmente. A segunda é um dólar americano muito forte. Ah, sim. Como o petróleo é cotado em dólar, quando o dólar sobe, fica mais caro para outros países comprarem, o que também desestimula o consumo. Ok. Então, o retrato do momento é esse: excesso de oferta e ausência do fator medo. Agora vamos olhar para frente. As projeções para 2026 são bem sombrias. As fontes chegam a chamar de o ano do excesso. Um nome bem apropriado.
A previsão média dos bancos fica numa faixa bem baixa, entre 52 e 58 dólares por barril. Goldman Sachs aposta em 56 dólares, JP Morgan em 58. A Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos, a IA, fala em 55. É uma queda brutal. E o apelido Ano do Excesso é perfeito, porque 2026 é quando a situação atual, que já é ruim, piora antes de melhorar. É o momento em que a última grande onda de oferta, de projetos gigantescos que foram aprovados lá atrás, antes da pandemia, vai entrar em operação. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Pensa em enormes plataformas no Brasil, novos campos na Guiana. A Agência Internacional de Energia, a IEA, projeta um superávit que pode chegar a absurdos 3,8 milhões de barris por dia. 3,8 milhões. É um volume colossal de petróleo sem ter para onde ir. E é aqui que a coisa fica realmente assustadora. Um dos relatórios do JP Morgan tem um alerta que me deixou de cabelo em pé. Eles traçam um cenário de risco extremo e dizem que se não houver uma intervenção forte dos produtores para cortar a oferta, o preço do Brent poderia, teoricamente, despencar para a faixa de 30 a 40 dólares. Exatamente. Isso é território de pânico total. 30 dólares? A gente não vê isso desde o caos absoluto do início da pandemia, quando o mundo parou. Isso muda completamente o jogo para países produtores, inclusive o Brasil. Com certeza. Esse é o cenário do colapso, o risco na cauda da distribuição. É um alerta para mostrar o tamanho da pressão que esse excesso de oferta pode colocar sobre o mercado. A mensagem é clara. Ou a OPEP Plus age de forma decisiva cortando a produção agressivamente, ou os preços podem encontrar um fundo muito, muito doloroso. Certo, então 2026 soa como um banho de sangue para os produtores. Mas o mercado não fica parado, né? O que acontece quando o preço fica tão baixo por tanto tempo? É aí que a história de 2027 começa a ser escrita. As fontes chamam de o ponto de inflexão. É exatamente isso. 2027 é o ano em que a gente começa a ver o efeito daquela máxima da indústria. O melhor remédio para preços baixos são os próprios preços baixos. Entendi. A cotação deprimida de 2026 começa a causar estragos na produção, especialmente a produção de shale oil nos Estados Unidos. O petróleo de xisto, que é muito ágil, mas também muito dependente de preços mais altos para ser lucrativa. Muitas empresas menores quebram ou pausam as operações. A produção que só era viável com barril a 70, 80 dólares começa a ser desligada. Exato. O shale americano é o primeiro a sentir o golpe, mas o problema é mais profundo. É em 2027 que a conta de uma década perdida começa a chegar. Como assim? Lembra do colapso dos preços em 2014? Aquilo traumatizou a indústria. As grandes petroleiras como Shell, Exxon, BP pisaram no freio com força. Projetos gigantescos que levam anos para maturar e custam bilhões foram engavetados. O shale mascarou esse problema por um tempo, mas agora, com o shale desacelerando, o mercado começa a perceber que ninguém construiu a próxima geração de grandes poços. Uau! Então, o tal do subinvestimento crônico deixa de ser um conceito teórico e vira um problema real. Vira um problema real na bomba de combustível. É o momento em que o mercado pode virar de um superávit para um déficit, talvez já na segunda metade de 2027. E as projeções refletem isso. O preço médio já sobe para a faixa de 55 a 65 dólares. JP Morgan vê 57 dólares. Ainda não é uma recuperação espetacular, mas a direção da maré claramente muda. E essa mudança de maré nos leva a 2028, onde a virada projetada é ainda mais dramática. E aqui temos a previsão mais surpreendente de todas. O Goldman Sachs projeta um retorno do Brent a 80 dólares por barril até o final do ano. É uma virada em tanto. Depois de um mergulho para casa dos 50 ou até menos, voltar para 80 parece uma recuperação meteórica. Qual é a lógica por trás disso? Parece, mas faz todo sentido dentro da lógica cíclica dessa indústria. O valor de 80 dólares é visto por muitos analistas como o preço de equilíbrio de longo prazo. Certo. É o nível de preço necessário para dizer às grandes petroleiras: ok, pessoal, o perigo passou. Podem voltar a investir pesado naqueles projetos de longo prazo que vocês engavetaram. Depois que o vale de 2026 e 2027 dizimou o apetite por risco, o mercado precisa de um sinal de preço muito mais forte para garantir que não vai faltar petróleo lá em 2030, 2032.
Entendi. É um ciclo clássico de boom e bust. O mercado primeiro pune o excesso de oferta com preços baixíssimos, o que destrói a oferta futura. Exato. E depois recompensa a escassez com preços altíssimos para consertar o estrago. É uma verdadeira montanha-russa. É feito. E se a gente conectar tudo isso ao quadro geral, o que as fontes descrevem é uma batalha épica entre duas forças gigantescas puxando o mercado em direções opostas. Uma espécie de cabo de guerra. Exatamente. De um lado, a força que empurra os preços para baixo, a transição energética. A adoção de carros elétricos está acelerando. A IEA projeta que até 2030 os elétricos vão eliminar a necessidade de 5,4 milhões de barris de petróleo por dia. Nossa, isso é mais do que o Brasil inteiro produz hoje. É muita coisa. E, além disso, a demanda da China, que foi o grande motor do mercado por 20 anos, pode atingir seu pico e começar a cair já em 2027. É uma pressão estrutural, de longo prazo. Certo. E do outro lado do cabo de guerra? Qual é a força que empurra para cima? Do outro lado, temos a física do mundo real, o subinvestimento. Como a gente falou, mais de uma década de poucos investimentos em exploração limita a oferta futura. Com o crescimento do shale americano perdendo fôlego, o mundo volta a depender cada vez mais da OPEP+. E o poder volta para o cartel. Exato. O poder de ditar os preços volta para as mãos de um cartel, que tem todo o interesse em mantê-los altos. É a agenda climática de longo prazo colidindo com a necessidade de energia de hoje. E dentro dessa briga, as fontes apontam uma mudança fascinante no perfil do consumo. Não é que a demanda por petróleo vai sumir, mas ela está se transformando, né? A ideia do petróleo como combustível para carros parece estar com os dias contados, pelo menos nas economias desenvolvidas. Exatamente. Essa é talvez uma das conclusões mais importantes dos relatórios. A principal e, para alguns, a única fonte de crescimento da demanda por petróleo nas próximas décadas serão os petroquímicos. Petroquímicos. Estamos falando da matéria-prima para fazer plásticos, fertilizantes, tecidos sintéticos, produtos farmacêuticos, basicamente tudo ao nosso redor. Estamos saindo da era do petróleo como combustível para entrar na era do petróleo como material. É uma mudança de identidade fundamental para a indústria. Que interessante. Com tantas variáveis, a incerteza é gigantesca. Para tentar organizar o caos, as fontes traçam alguns cenários alternativos. Vamos passar por eles. Primeiro, o cenário otimista para os produtores, claro. Preços disparando para cima de 80, 90 dólares, o que poderia nos levar a um choque desses. Basicamente, um grande choque de oferta, onde o mundo de repente percebe que precisa de um petróleo que não existe. O gatilho mais óbvio seria um evento geopolítico extremo, como o fechamento do Estreito de Hormuz no Oriente Médio. Por onde passa boa parte do petróleo mundial. 1/4 do petróleo mundial. Outra possibilidade seria a OPEP+ decidir por cortes de produção muito mais agressivos do que qualquer um espera, criando uma escassez artificial. É o cenário onde a oferta falha drasticamente. Ok. Depois temos o cenário base, que é essa montanha-russa que a gente acabou de descrever. E por último, o cenário pessimista, o do colapso. Preços ficando presos por um longo tempo na faixa de 30 a 45 dólares. Qual seria o gatilho para esse pesadelo? Seria uma tempestade perfeita de más notícias. Poderia ser uma recessão global severa, que destruiria a demanda. Poderia ser uma implosão da OPEP+, com os membros abandonando os cortes e iniciando uma guerra de preços, como já vimos no passado. Certo. Ou, e esse é o grande cisne negro, uma aceleração tecnológica disruptiva. Imagine se de repente anunciam uma nova tecnologia de bateria muito mais barata, ou se o hidrogênio verde se torna viável 5 anos antes do previsto. Isso anteciparia o fim da era do petróleo de uma forma que nenhuma projeção hoje consegue prever. Ok, vamos recapitular a jornada que a gente traçou aqui. Partimos de um mercado afogado em excesso de oferta no final de 2025, projetamos um vale profundo de preços em 2026, o ano do excesso. Isso. Vimos um ponto de inflexão em 2027, quando os preços baixos começam a consertar o próprio estrago. Forçando a produção a cair. E, finalmente, uma potencial recuperação forte em 2028, com o mercado buscando um novo e mais alto ponto de equilíbrio.
Fica muito claro que estamos no meio de uma disputa feroz entre a transição energética e os velhos ciclos da indústria do petróleo. É uma síntese perfeita. E isso nos leva a um pensamento final. O que todas essas fontes mostram é uma batalha entre duas linhas do tempo que operam em velocidades diferentes. De um lado, a transição para energias limpas, uma força de longo prazo que inexoravelmente empurra os preços para baixo. A força estrutural. Exato. E do outro, os ciclos de investimento em petróleo, de médio prazo, que são caóticos e criam esses picos de preços e vales de oferta. A grande questão que fica não é se haverá um choque no mercado de energia, mas qual dessas forças vai causar o choque mais disruptivo primeiro. Será que veremos um colapso de preços impulsionado por uma tecnologia verde que chega mais rápido que o esperado? Ou será que o próximo choque será um pico de preços doloroso, causado pela falta de investimento no combustível fóssil, muito antes de o mundo estar realmente pronto para abandoná-lo?